E aí, pessoal, tudo bem? A gente vai dando início aí a mais uma aula de atletismo, nesse contexto dos estudos continuados emergenciais, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as provas de revezamento. Basicamente, dentro das corridas, as provas de revezamento são aquelas em que mais de um atleta vão se revezar para cumprir a distância total da prova. Quais são essas provas, né? Nós temos 3 provas de revezamento. Cada uma delas utiliza um total de 4 atletas. Então, nós temos as provas 4 por 100, 4 por 200 e 4 por 400. Então, 4 por 100, cada um dos 4 atletas corre 100 metros, 4 por 200. Os 4 atletas, cada um corre 200 metros. E, por fim, o 4 por 400, cada um dos atletas corre 400 metros. Todas essas 3 provas se aplicam a ambos os sexos, tá? Tanto feminino quanto masculino. Bem, outro ponto importante para a gente destacar é a necessidade de uso do bastão, né? O bastão ele serve para delimitar, né, de certa forma, deixar claro qual atleta é o responsável por conduzir o time naquele determinado momento da prova. Aí esse bastão ele tem que ser transferido de um atleta para o outro, de modo que esse bastão ele vai iniciar na prova com o primeiro atleta e vai terminar a prova com o último atleta. E é um quesito obrigatório, né? A passagem do bastão e o cruzamento da linha de chegada com o bastão. Então, o último atleta ele tem que estar de posse do bastão para que seja contabilizada efetivamente aquela vitória, enfim, ou aquele término de prova, tá? Se o bastão cair, os atletas têm que recuperar o bastão e retomar a prova. 4 por 100, né? As cores aqui demarcam cada uma dos trechos, né, que os atletas correm. Então, um atleta corre na reta principal, o outro corre na primeira curva, outro atleta na reta oposta e outro atleta fecha o revezamento na última curva. Nas provas de 4 por 200, cada um corre 200 metros. Então, cada atleta corre uma curva e uma reta, tá? Sendo assim, quando a gente fala de 4 por 100, é extremamente importante estabelecer quais são os melhores atletas para correr em curva e quais são os melhores atletas para correr em reta. Já no 4 por 200 não há essa necessidade. Por fim, prova 4 por 400, os atletas cumprem a distância total da pista, né? Então também não há necessidade de definir quem são os melhores atletas para correr em curva ou em reta, tá? Bem, ponto importante é a passagem do bastão. A passagem do bastão é fundamental, como eu tinha comentado, para que o atleta efetivamente tenha o seu tempo computado, né? Aquele time tenha o seu tempo computado, o bastão tem que cruzar a linha de chegada sob a posse do último atleta. Existem técnicas distintas de passagem desse bastão. Essa técnica ela pode ser visual ou não visual. Tá? A visual normalmente é usada para as provas mais longas e a não visual normalmente para as provas mais curtas. Tá? Bem, pontos importantes. Passagem visual, né? Mais simples. Passagem não visual é a mais refinada e envolve uma capacidade técnica maior. Basicamente, ela tem um ponto negativo, que é a maior dificuldade para a transferência do bastão. Por outro lado, ela permite aos atletas que compõem um time fazer uma transferência mais rápida do bastão, melhorando assim o desempenho. Pontos importantes: primeiro, necessita de mais treinamento, tá? Obrigatoriamente, eu coloquei aqui como na passagem não visual, mas isso se aplica aos dois tipos de passagem. Essa transferência ela tem que acontecer dentro da zona de passagem, que é um espaço de 20 metros,
onde o atleta deve obrigatoriamente receber o bastão. Caso isso não aconteça, o time pode ser desclassificado, né? Caso a passagem do bastão ocorra fora dessa zona de transferência. Possibilidade do uso de handicap. O que é o handicap? É uma distância um pouquinho maior que um atleta que vai receber o bastão vai dar em relação à zona de aceleração. Isso permite a ele iniciar a sua aceleração antes mesmo de atingir a zona de passagem. Então ele já chega mais rápido, melhorando também o desempenho do time, né, da equipe. Ponto aqui importante, né, deve-se utilizar a marca de controle. Marca de controle é uma marca utilizada por cada um dos times, né, é uma marca feita por cada um dos times, que serve para balizar o momento do atleta que vai receber o bastão iniciar a sua corrida, né? Então, isso permite o sincronismo no momento da passagem do bastão. É necessário também que haja uma voz de comando do passador, para facilitar a vida de quem vai receber o bastão, e existem técnicas distintas para essa transferência. Eu destaquei aqui algumas: ascendente com troca de mãos, ascendente sem troca, descendente sem troca. Cada uma delas tem uma determinada dificuldade, um ônus e um bônus, né? Digamos assim. Uma dificuldade atrelada normalmente a um melhor desempenho. Então, quanto mais se atinge um nível de desempenho mais alto, né, melhor, mais é necessário que a técnica seja executada com perfeição, e quase sempre a técnica mais difícil, que é aquela que vai dar o melhor desempenho. Aqui, só para destacar, né, a questão da zona de passagem, ponto importante. Aqui a gente observa esse trecho aqui de 20 metros, que é a zona de passagem. Então, dentro desse trecho de 20 metros, o atleta que vai receber o bastão deve estar no momento dessa transferência do bastão, tá? Aqui está representando também esse handicap que eu tinha comentado, ou zona de aceleração, e por fim a marca de controle. A marca de controle é feita a partir dos treinamentos dos atletas. E para que ela serve? Quando o atleta que vai receber o bastão identifica o momento de passagem do companheiro pela marca de controle, ele já inicia sua corrida, tá? E por que ele corre com essa distância em relação ao colega que vai transferir o bastão para ele? A gente tem que considerar que esse atleta que vem correndo para fazer a passagem do bastão, ele já vai estar em velocidade. Enquanto que o recebedor, né, o atleta recebedor, ele vai iniciar o seu deslocamento. Então a ideia é que o primeiro atleta consiga alcançar o segundo atleta dentro já da zona de passagem, para que ocorra a transferência dentro dessa zona. Bem, pessoal, espero que tenha ficado claro, e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.